Olá, este é o curso de Fundamentos Matemáticos da Física B e nesta sétima aula nós estaremos continuando a estudar os sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonais, mas agora já passando para a caracterização dos operadores diferenciais nesses sistemas. Nós já fizemos a caracterização mais geral desses sistemas, falando sobre as suas curvas coordenadas, suas superfícies coordenadas, etc. E agora nós vamos fazer a representação dos operadores diferenciais nesses sistemas de forma genérica, sem nos ater a um sistema específico. Essa aula vai estar direcionada para fazer essa extensão para o caso específico do operador gradiente. Então vamos lá. Nós começamos o nosso estudo sobre o operador gradiente através dessa expressão que aqui se encontra. Então, o operador gradiente, isso já foi visto em aulas passadas, ele aparece naturalmente como sendo a derivada direcional, que está associada a uma variação de uma função φ que estabelece uma superfície, na medida em que coloca as variáveis x, y, z numa relação de vínculo, quando igualada a c. Então, essa expressão é a expressão de uma superfície em 3 dimensões. E quando nós fazíamos o dφ, evidentemente isso era igual a zero, resultava na expressão do gradiente de φ escalar ds. Ok, isso foi feito para coordenadas cartesianas e agora a nossa intenção é fazer justamente para as coordenadas curvilíneas ortogonais. Cabe fazer uma ressalva de que este elemento aqui, ds, é um elemento de linha. Ou seja, ele tem dimensões de comprimento, ainda que seja um elemento infinitesimal. Ok, então vamos supor agora que a nossa função ela possa ser escrita em termos de variáveis genéricas xi, eta, zeta, que especificam um sistema de coordenadas curvilíneo. Se nós temos uma relação entre as variáveis cartesianas e as novas variáveis xi, eta, zeta, então evidentemente eu sempre posso obter a função φ escrita dessa maneira. E aí o procedimento é exatamente o mesmo, ou seja, eu tomo a variação do dφ, isso tem que evidentemente dar zero, porque dφ é uma constante, que φ é uma constante, e eu uso a regra da cadeia, como sendo dφ, dxi, mais dφ, deta, mais dφ, dz. Note, entretanto, que agora eu não tenho mais o controle genérico sobre esses elementos aqui, que podem ser elementos de linha, como no caso cartesiano, que são dx, dy, dz, mas podem ser também elementos de arco, como no caso esférico, em que um deles pode ser o dθ, o outro pode ser o dφ. E eu preciso, para isolar um termo de linha, construir o elemento de linha. Mas na aula passada nós vimos que eu construí esses elementos de linha através justamente dos elementos H. Então, se eu multiplico H xi por dxi, eu tenho o elemento de linha associado à direção xi. Se eu faço isso para o eta, eu tenho o elemento de linha na direção eta. E se eu faço isso por zeta, eu tenho o elemento de linha na direção zeta. Então, olhando para essa relação e na tentativa de fazer aparecer o elemento de linha genérico vetorial, eu faço o seguinte: eu escrevo
essa mesma expressão que aqui está, agora num formato um pouco diferente, em que eu multiplico hxi dxi, e como eu não posso alterar, evidentemente, o valor da expressão, eu divido por hxi. Então eu faço isso para todos eles, então fica 1 sobre h eta dφ deta h eta deta e 1 sobre h zeta dφ dzeta h zeta dzeta. Eu posso então finalmente isolar esses dois termos, pressupondo que é um sistema de coordenadas ortogonais. Então é muito importante que ele seja ortogonal, senão eu não posso fazer essa última passagem. E eu então posso escrever 1 sobre hxi dφ dxi, e aí eu ponho na direção xi, mais 1 sobre h eta dφ deta na direção eta, mais 1 sobre h zeta dφ dzeta na direção zeta. E eu multiplico isso escalarmente pelo elemento hxi dxi xi, mais h eta deta eta, mais h zeta dzeta zeta chapéu. Este elemento que eu acabo de escrever, aqui por último, é exatamente o nosso elemento ds. Ora, como esta expressão toda é o dφ, esse termo que está aqui entre parênteses nada mais é que o gradiente da função φ expresso no sistema de coordenadas curvilíneo. Ou seja, obtivemos que o gradiente de φ nesse sistema de coordenadas vai ser 1 sobre h xi dφ dxi, xi chapéu, mais 1 sobre h eta dφ deta, eta chapéu, mais 1 sobre h zeta dφ deta, dzeta, perdão, zeta chapéu. Então, esta é, finalmente, a expressão do gradiente de uma função φ qualquer num sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal. Volto a frisar que ele precisa ser ortogonal para que eu possa escrever esse produto escalar. Porque se ele não for ortogonal, quando eu fizer o produto de xi com eta, esse produto não vai dar zero, por exemplo. E aí eu não vou ter mais a igualdade que está expressa aqui. Então, viram que é muito fácil obter a expressão do gradiente em um sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal qualquer. Na próxima aula, nós vamos estar analisando uma situação parecida, mas dessa vez nós vamos partir da definição do divergente para obter a sua expressão em coordenadas curvilíneas ortogonais gerais. Obrigado pela atenção. Até a próxima.